Boa tarde, vim explicar o conteúdo de física para vocês. O conteúdo de hoje vai ser sobre condução térmica, convecção e radiação, a lei de Stefan Boltzmann, deixa eu ver qual é o outro, outros na verdade, as transformações gasosas, que são pressão, volume e temperatura, as transformações isobáricas, isocóricas e isotérmicas. Começando por condução térmica. É o mais fácil basicamente, que é o processo do qual o calor é transferido através de um material que, sem movimento, está em contato com o outro, com uma temperatura diferente. Por exemplo, aqui está a minha mão, tá, vamos assumir 25 graus Celsius a superfície dela. Eu vou e entro em contato com essa lapiseira. Ela tá com, vamos assumir 15 graus de temperatura superficial. Eu encosto elas, eu falei calor e tudo bem. Eu encosto as duas aqui, estão em contato e vai começar a transferência de calor. O que é calor? A professora com certeza já explicou o suficiente, mas vou falar o que é. Calor é a energia em trânsito. É basicamente a aceleração das moléculas, a agitação das moléculas. Quanto mais as moléculas se agitam, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. E essa agitação é o que nós chamamos de calor. Aqui, quando a palma da minha mão e a lapiseira entram em contato, como estão com temperaturas diferentes, ou seja, calor diferente, a que está mais quente vai passar para a que está menos quente. Então, se essa aqui tá tipo 1000 e essa aqui tá 0, vai transferir para cá. Agora, se eu lembrar como é que faz, vou dar uma olhada aqui. Vamos lá. Achei aqui. Obviamente, ela não vai pedir para a gente fazer transferência de calor. Mas a fórmula é ali do calor sensível, que é... Cadê? Do Q-macete, que é o calor transferido, Q igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. A gente vai descobrir a quantia de calor transferido. Aqui de convecção e radiação e contato, que eu esqueci o nome aqui já, vai ser basicamente puramente teórica. Então não tem nenhum cálculo nessas três que a gente já estudou. Enfim, vamos começar aqui pro próximo. O que eu expliquei anteriormente foi condução térmica, que é via contato. O próximo vai ser convecção, que é o processo de transferência de calor por meio do movimento de fluidos, que são líquidos e gases, ou gases. Tudo, tanto um quanto o outro são fluidos. O fluido que está aquecido, ele se expande, torna-se menos denso e ele sobe. Ou seja, tá aqui nessa parte tudo a mesma temperatura. Só que daí eu esquento essa massa de ar que está em volta da minha mão. Como ela está esquentando, ela também vai ficar menos densa. Consequentemente, ela vai subir. E a massa de ar fria que está ali por perto, ela vai ocupar seu lugar embaixo de onde estava. Acontecendo basicamente o ciclo. Aqui sobe, daí vai esfriando, dando a volta até chegar aqui. Aqui já estava aqui antes, vai esquentando também, que eu estou esquentando tudo. E vai subir, basicamente criando um ciclo. Outro exemplo que também posso dar é de quando está embaixo de uma coberta ou dentro de... usando moletom. Quando tu coloca a touca, o calor que está sendo... o calor que está sendo solto pelo teu corpo vai ser impedido de sair, porque o calor não vai poder entrar em contato com o ar. E também, como tem uma barreira, ele não vai poder subir completamente. Então, o calor vai ficar retido no teu corpo e o ar frio não vai poder trocar de lugar com ele. Então, por isso que a gente usa a coberta. Não porque ela é quente, não porque ela esquenta, mas porque ela contém o calor. Ela impede a ação completa da convecção. Outro exemplo também é quando tu tá fervendo água em uma panela ou as correntes de ar atmosférica, foi basicamente o que eu falei. Na panela que tu tá esquentando, que tu tá fervendo, o vapor que sai é a água quente menos densa. Ela é menos densa, não é mais leve.
Se vocês colocar que ela é mais leve, vocês vão perder a nota na prova, que a Alessiane falou. Então, por favor, não coloque que é mais leve, em hipótese alguma. A irradiação é o processo de transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Um exemplo de onda eletromagnética é a luz, que é basicamente o principal. Uma coisa, as ondas eletromagnéticas, como a luz em si, elas podem sim se propagar tanto no vácuo quanto na matéria, ou seja, onde não tem nada, não tem matéria, não tem ar, não tem átomos, não tem nada, e onde tem, né, pode se propagar tanto em um quanto o outro. Então, se aparecer na prova, coloca que pode se propagar tanto em um quanto o outro, blá 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 blá. Tô falando um pouquinho rápido demais. Diferente da condução e da convecção, ela obviamente não vai precisar de um meio material, como acabei de falar. Os outros dois vão sim precisar de um meio material, vão precisar de matéria, vão precisar de ar, um sólido, alguma coisa assim. Vão precisar muito, obviamente. Agora vou começar a lei de Stefan Boltzmann. Acho que falei certo. A lei em si, ela descreve a potência irradiada por um corpo negro quando, em função da sua temperatura. A fórmula é, deixa eu olhar aqui, a potência máxima emitida em watts igual a ômega vezes A vezes T na 4. O que cada um é? O P, como eu falei, a potência máxima emitida em watts. O ômega é a constante de Stefan Boltzmann em watts dividido por metro quadrado vezes K na 4. Não sei o que. Kelvin, deve ser Kelvin. O A é a área em metros quadrados, obviamente. E o T é a temperatura em Kelvin. Vai estar na 4. Vou colocar aqui na tela rapidão. Tá, essa aí é a fórmula. Basicamente para a gente saber tudo em si. Um pouquinho mais resumido. P é a potência total que ela irradiou, que ela soltou. O ômega é a constante, ou seja, sempre vai ser a mesma, que é 5,67 vezes 10 na menos 8 watts dividido por metros quadrados vezes Kelvin na 4. T é a temperatura absoluta do corpo, que a gente já sabe, em Kelvin, e A é a área da superfície do corpo. E a lei em si, ela é fundamental na astrofísica e na engenharia térmica, que é o que a gente não está estudando. Não, pior que eu nunca vamos estudar isso, eu não sei se vocês fazem isso na faculdade. Tô enrolando demais, enfim. Agora eu vou para as transformações gasosas, que são no próximo capítulo, a partir da página 26. As transformações gasosas já sabemos que é basicamente do líquido para o gás, ou do sólido para o gás, que deve ser, que na verdade precisa de bastante calor envolvido, bastante caloria. Vamos começar pelo que realmente vai cair, que é pressão, volume e temperatura. Aqui primeiro, a pressão, achei. A pressão como que eu posso falar? Na verdade eu não preciso. Basicamente, vou começar por temperatura, que quanto maior for a temperatura, maior será o movimento médio das partículas que estão no líquido, no gás, no sólido, o que quer que seja. E a temperatura tem relação com a energia cinética das partículas. Energia cinética das partículas, certo. Também tem energia que está armazenada nas vibrações e nas ligações químicas, que se chama energia interna, que acho que a gente não vai estudar, na verdade. Então, não vai cair na prova, então, que bom. Enfim, na verdade, eu deveria estar fazendo de outra forma. Eu deveria estar fazendo com o microfone aqui na boca, mas não, a gente tá de novo. Então, próximo é volume. Tô pegando aqui a apostila e tô fazendo de uma forma que vocês vão entender. Não que vocês já não sabem. Volume é uma das características que diferenciam os gases dos sólidos. É porque os gases não conservam seu volume. Ou seja, elas podem assumir qualquer forma. Já os sólidos e os líquidos, não, na verdade os líquidos também, os sólidos não podem influenciar em si seu volume.
Suas partículas constituintes são praticamente independentes uma das outras, ou seja, uma partícula não está sendo determinada, não está determinando o que a outra faz. A única forma é se tiver calor, daí uma bate na outra, fazendo um monte de... vocês lembram como que tava no telão que colocaram um monte daquelas bolinhas batendo de um lado pro outro? Tipo assim... Vou colocar mais perto da câmera. Basicamente isso aqui. Basicamente o volume é o formato do, sei lá, do quadrado, do triângulo, o que é que você esteja fazendo. Não tem muito o que falar de volume, porque é volume. Tá, ignora isso aqui, porque eu não expliquei direito. Desculpa. A pressão. Pressão é basicamente o... Cadê? Certo. Pressão basicamente a força que vai estar sendo exercida quando tiver pouco espaço. Basicamente, tem um monte de moléculas aqui dentro. Finge que isso aqui é uma caixa inteira aqui. E eu vou lentamente fechando. As moléculas que estão dentro dela vão lentamente começar a se agitar mais, porque tem menos espaço. Então, a pressão vai aumentando, porque menos espaço, mais agitação e menos volume também. Então, basicamente, essas três coisas são proporcionais? Não. Volume e a pressão são indiretamente proporcionais. Quanto mais volume, menor a temperatura. Mais temperatura? Não. Menos volume, mais pressão. Menos pressão, mais volume. Agora, a temperatura e o volume, ou a temperatura e a pressão, são diretamente proporcionais. Se um aumentar, o outro vai aumentar. Isso se for, a transformação isobárica, isotérmica, na verdade isotérmica não, porque só tem coisa. Mas, tipo, uma isobárica. O que é uma transformação isobárica? Basicamente mas antes de eu falar o que é, vou falar aqui para vocês da fórmula das transformações gasosas, que é o que a gente vai fazer aqui, basicamente, para descobrir sobre as transformações isobáricas e blá blá blá. Que é pela equação de estado dos gases ideais, PV igual a nRT. Deixa eu ver se eu acho onde é que está isso aqui. Aqui a apostila não traz de uma forma bem explicativa, porque o positivo é incrível. Qualquer um poderia saber disso aqui, mas não. Pior que eu não tô achando que na apostila. Não tem a fórmula. A fórmula mais importante, a fórmula base, não tem na apostila aqui. Mas enfim, pressão vezes volume igual a N minúsculo, que é o número de mols do gás, vezes R, que é a constante universal dos gases, que é 8,314 joules por mol por Kelvin. Deixa eu ver. Não, 8,314 joules por mol vezes Kelvin. E T, que a gente obviamente já vai saber, a temperatura absoluta que vai ser em Kelvin. Uma coisa para transformar de Celsius para Kelvin é temperatura em Celsius mais 273 igual a Kelvin. Então, sempre tenham isso em mente, porque a Alessandra disse que vai cair na prova. Então, Agora que eu já falei a fórmula para vocês, vou começar sobre as transformações isobáricas, que vai estar principalmente no caderno, mas também está nas páginas 36, 37, até a página 39 das transformações. Primeiro é isobárica. O que é a transformação isobárica? É quando a pressão, o P, é constante. Então, a fórmula em si vai ser volume inicial dividido por temperatura inicial. Que obviamente vai ser... Cadê? Outra coisa que esqueci de mencionar, que por um motivo que tem um V2 e dividido por T2 ali nas próximas fórmulas, essas coisas assim. Ali, para descobrir, para saber do inicial e o final, essas coisas assim, a pressão
inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que dar sempre o mesmo que a pressão final vezes o volume final dividido por temperatura final, que é o P1 vezes V1 sobre T1 igual P2 vezes V2 sobre T2. Basicamente porque vai fechar, vai ter mais pressão, vai diminuir o volume, a temperatura vai continuar igual. Então, com isso, a gente vai ter que saber calcular um e o outro. Que, como um vai aumentar, a gente iria pensar, vai ser diferente o final e o inicial, porque aumentou a pressão. Mas como são indiretamente proporcionais, o volume vai diminuir. Então, basicamente, um está negando o outro. Tipo, um positivo e um negativo estão se desfazendo para fazer um neutro ou igual, sei lá. Agora eu posso começar as isobáricas, isotérmicas, sei lá o que, isocóricas. 7 minutos só essa parte de gravação. Começando pelas isobáricas, que a pressão em si ela é constante. Ou seja, não vai ter variação na pressão. O gráfico vai ser volume e temperatura. Vai estar em uma linha reta, sim. Ou também pode ser pressão com temperatura, só que daí a parte da linha da pressão vai estar reta. Então, se você ver um gráfico assim, vocês já vão saber o que é. Eu vou colocar depois o gráfico de cada um aí na tela, depois que falar o que cada um é. A fórmula das isobáricas é basicamente a mesma fórmula de antes, só que sem a pressão. Ser volume inicial vezes temperatura, dividido por temperatura inicial, igual volume final dividido por temperatura final. E não vai ter pressão, porque ela é uma constante. Então, já sabemos disso, que é very good. Enfim. Ai, minha cabeça dói. A próxima... Peraí, deixa eu ver se não tem mais alguma coisa que eu posso explicar para vocês. Um exemplo que eu posso incluir disso é do balão ser aquecido, em que a temperatura sobe e o volume também. Porque são obviamente diretamente proporcionais, a pressão e o volume. Se um está em cima e outro embaixo, são diretamente proporcionais. Se está na mesma linha, são indiretamente proporcionais. Então, bom que sabemos disso. Enfim, agora para as isocóricas, que deveria ter ou isométrica, isovolumétrica ou isométrica. O melhor é se colocar isovolumétrica, daí tu já vai saber que é volume. Que é basicamente o volume constante. Vai ser P1 sobre T1 igual a T2 sobre... Não, P2 sobre T2. Deixa eu abaixar. Tá, abaixou. Eu não vou falar o nome dele, porque eu acho que eu não achei. O nome da fórmula, o nome dessa transformação isovolumétrica se chama lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac, eu não sei como é que fala. Tá na página 38. E 36 até 39 tá todos os cursos. O primeiro ele se chama lei de Charles. Esse aqui é de Gay-Lussac. É basicamente quando o volume é constante, ou seja, não vai ter volume na fórmula, eu já falei como é que é a fórmula, e o gráfico vai ser basicamente a mesma coisa da isobárica, só que vai ser pressão com temperatura, uma linha linear subindo. Se no gráfico está volume, a parte que está em volume ali vai ser reta, sim. Se aqui for volume e aqui temperatura, em forma isocórica ou isovolumétrica, vai estar reta, sim. Se for isocórica também, isso aqui que pressão e aqui temperatura, vai estar em uma linha reta, sim. Também pode estar assim se o volume estiver embaixo e a temperatura ou pressão estiver em cima, desde que se o volume está aqui em cima, a linha em si vai estar reta assim. Se estiver aqui embaixo, vai estar reta assim, independente. Vai ser a mesma coisa para a isobárica, só que vai ser volume, vai ser pressão. Desculpa que eu tô um pouquinho ruim, que eu tô... Eu não sei se vocês conseguem ouvir o fundo, mas tá tocando música que tá tendo churrasco lá embaixo, então...
alguns cortes eu tô saindo pra fazer coisa. Enfim. Também tô um pouquinho pensativo da dança que vai ter. Tava procurando umas coisas. Enfim. O próximo é as isotérmicas, que, como a gente já sabe, primeiro, isobárica, pressão. Segundo, isocórica, volume. O último que falta é isotérmica, que o próprio nome também já fala, térmica, temperatura. Uma coisa, a palavra iso vem do grego, se eu não me engano, vem do grego, que significa igual. Então, térmica iso, térmico igual, a temperatura igual, seja constante. Não consegui saber isso, porque a gente não estudou, no momento algum, tive que pesquisar para saber. Enfim, uma coisa, temperatura sempre, eu digo sempre, vai ser em Kelvin. Não vai ser em Celsius, não vai ser em Fahrenheit. Pode aparecer, mas eu tenho que converter para Kelvin. Talvez eu adicione nesse vídeo também um pedaço sobre como converter de Celsius e Fahrenheit para Kelvin. Porque aquela última prova que teve, a maioria não foi muito bem na prova, eu acho. Eu não sei como é que foi as aulas, como é que foi a explicação, porque eu não vi nenhuma explicação, então, né? Ainda tinha 9.1, porque eu sei estudar. Tá, basicamente, as transformações isotérmicas ocorrem quando a temperatura é constante. Ou então, a fórmula vai ser pressão inicial vezes volume inicial vezes, não é dividido dessa vez, igual pressão final vezes temperatura, volume final. Um exemplo disso o nome dessa fórmula aqui é da lei de Boyle. Acho que o nome dele é Boyle. Um exemplo inclui a compreensão lenta de um gás em um cilindro com embolo, que o calor é permitido escapar para manter a temperatura constante. Eu não sei como é que eu vou explicar isso, porque também não vai estar na prova. Uma coisa que vocês podem fazer também, que com certeza eu quero que vocês façam, recomendaria vocês fazer, ir para, antes das transformações gasosas, as coisas de condução térmica, isso assim, refazer as atividades da 20, 21, 23, não, 20, 21, 22, 23 e 24. Até faria aqui algumas com vocês, mas não vai dar tempo. Na verdade vai dar muito tempo, mas não dá muito para explicar para uma câmera. Sendo que eu não vou saber qual é a dúvida de vocês. Melhor quando eu tô em ligação, que obviamente não vai ter. Basicamente é isso. Fazer um resumo rapidão de cada um. Condução térmica é quando tem contato, os dois corpos vão dividir calor entre si até ficar com a mesma temperatura. Dividir temperatura entre si até ficar com a mesma temperatura. Convecção é basicamente o movimento do gás mais quente ficar menos denso subir e mais frio descer. Irradiação, basicamente o calor que sai de nós também. Eu não sei se eu mencionei isso antes, mas a gente está constantemente irradiando alguma coisa, temperatura, calor, sei lá o que é. Na verdade, sei perfeitamente o que é. Não sei. Que para nós humanos e qualquer ser vivo é um infravermelho, e também, na verdade, a única forma de visualizar ele é por meio das lentes infravermelho, que podem detectar ondas infravermelhas, que são as ondas de calor que nós estamos emitindo. Que é por isso que quando vocês vê, tipo, aquelas coisas de... Como é que eu posso dar? Sabe quando tá no filme e daí eles colocam alguma coisa para ver as pessoas no escuro, não a coisa de visão noturna, é outro que é para ver o calor que tá... As pessoas ficam todo vermelho. Basicamente aquilo ali é o calor que está sendo emitido pelas pessoas, o infravermelho. Tá no espectro de ondas eletromagnéticas. A lei de Steven-Boltzmann, basicamente só para calcular a potência que está sendo emitida no corpo. Rapidinho aqui. Temperatura, a gente já sabe, é Kelvin, que obviamente que a gente vai ter que usar. Quantia de calor é alguma coisa. Não é. É assim. Volume é a quantia de área de alguma coisa, só que 3D. Então, não é só uma coisa... Não é só uma coisa reta, um papel, é 3D, dá pra ver todas as dimensões dele, supostamente. Pressão é a quantia,
quantia de espaço que tem em si, não, a força que tem, quanto mais espaço tem, menor ela é. Daí, gás ideal, não expliquei para vocês, é basicamente quando o gás está em seu melhor estado, entre aspas. Ele já passou do estado gasoso, ele está em outro estado, já esqueci como é que se chama. Agora dos conceitos de transformação de... Nossa, apareceu aqui para pouca bateria. Agora os conceitos de transformação isobárica. Pressão constante, só vai ter volume e temperatura. Isovolumétrica, volume é constante, só vai ter pressão e temperatura. E a última é isotérmica, temperatura é constante e volume e pressão são os únicos que tem, que são inversamente proporcionais. Agora eu vou colocar aqui os 3 gráficos para vocês já verem como é que é. E vou explicar um pouquinho sobre como converter de Celsius, Fahrenheit para Kelvin, que vai ter que voltar bastante.